A próxima mentoria é mais do que necessário esse assunto, é um serviço de utilidade pública. Meu desejo é que muitas famílias agora estejam assistindo. E quem vai apresentar essa mentoria é ela, uma jornalista incrível, Patrícia Almeida, que também é mestre em estudos sobre deficiência e também especialista em linguagem simples. Ela também é cofundadora do Eu Me Protejo, do Movimento DAO, Movimento Zika, Adoções Necessárias e GADIM, que é a Aliança Global para a Inclusão de Pessoas com Deficiência na mídia e também no entretenimento. Então, com o tema Eu Me Projeto porque o corpo é meu. Me protejo. Me protejo? Isso. Eu me projeto também, gente. Eu também me projeto. Através do Eu corpo. troquei aqui, vocês me perdoem. Eu me protejo porque Eu o me corpo protejo é meu. porque o corpo é meu. Um guia para meu filho com deficiência. Com vocês, Patrícia Almeida. Valeu. Oi, gente. Obrigada. Trouxe todo um kit aqui. Primeiro, Rebeca, é um presente para você. Ela tá de calça preta e blusa branca, ela pega uma blusa roxa. Eu estou representando hoje também a Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Vai para você ser uma mini saia, não vai ser uma camiseta, porque é enorme, mas vai dar para abafar. E ela entrega a camisa para a Rebeca. Essa é a novidade. A Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, ela nasceu justamente para que a violência contra a mulher acabe, contra a mulher com deficiência, né? E o Eu Me Protejo é um projeto que a Frente Nacional está levando adiante. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher de cabelos enrolados, estou com uma camiseta com uma menininha com a mão para frente, com uma cara bem enfesada, fazendo sinal de pare, né? E está escrito Eu Me Protejo. Eu abandonei aqui o negócio. Vamos lá. Ela pegou o passador de slides que estava na mesa. Eu sei que eu estou falando aqui, né, para mães, para professoras, para avós, para pessoas que se interessam, né, por crianças com deficiência. Então, eu acho que esse recado aqui vai para aqueles, né, que acham que não tem nada mais importante no mundo do que os nossos filhos, né? E sempre que a gente ouve uma história que envolve criança e violência, especialmente abuso sexual, a gente fica com aquele frio na barriga. Eu sei que vocês conhecem esse sentimento, porque foi esse sentimento que me moveu a fazer o que eu vou falar aqui. Então, e quem é mãe de menina? Eu sou mãe de 3 meninas. 3 meninas, na verdade, são 3 mulheres, né? Que elas já estão bem grandes. E a mais nova, ela tem síndrome de Down, e essa cartilha começou para ela, né? Quem é mãe de menina sofre mais ainda, né? E por quê? Porque eu vou ter que ler aqui. 2 em cada 3 vítimas de estupro no estado do Rio de Janeiro, gente, é uma menina com menos de 13 anos. E aqui eu não estou falando de menina com deficiência, porque dessas a gente nem tem os números. Porque, por incrível que pareça, nos boletins de ocorrência das delegacias, não tem o campo para você colocar se a pessoa tem deficiência ou não, quando ela sofreu uma violência. Isso já está na lei desde 2019, foi inserido na lei da Maria da Penha, mas não está nas delegacias desse país. Então, a gente não tem números. Essa é outra campanha da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Põe no BO. A gente precisa do campo para saber quantas mulheres com deficiência estão sofrendo violência, né? Então, quem é mãe de menina com deficiência, né? Além de não saber os números, ela fica ainda mais com medo, né? Porque e se a menina não fala, não enxerga, não ouve, né? Como é que ela vai conseguir se defender? Isso é o nosso maior pesadelo, foi o meu, né? E por isso é que a gente começou a falar sobre isso, né? Eu comecei a ver que realmente na sociedade a gente não conversa com as nossas famílias, né? Os pais não conversam com os filhos sobre os perigos da vida, né? E a gente, como não conversou isso com os nossos pais, a gente não sabe por onde começar. Eu me lembro que a minha mãe, né, quando eu tinha uns 9 anos, ela virou para mim: olha, minha filha, vai sair um sanguinho na sua calcinha e aí você vai botar um absorvente, não deixa nenhum menino chegar perto de você, não. Ponto final. Essa foi a educação que eu recebi da minha mãe, né? E como assim? De onde vêm os bebês?
É beijando que a gente engravida? Eu nunca soube, através da minha família, através da minha escola, né, falar sobre esses assuntos. Eu fui aprender muito mais tarde com as minhas colegas. Mas e as crianças com deficiência? Que estão excluídas, né? Embora estejam nas escolas inclusivas, não fazem parte do grupinho, então nem com os próprios colegas elas aprendem. E elas não têm uma educação, né, de acordo com as necessidades delas, para elas aprenderem, né, de uma forma que elas entendam. E o que acontece com essas famílias, né? Que a gente ouviu, a gente entende e a gente se coloca, né, no sapato, né, no lugar dessas famílias. A gente fica com medo, né? A gente fica com vergonha, constrangido. Porque as crianças não têm esse medo, essa vergonha, esse constrangimento, mas nós temos. Porque esse assunto na nossa sociedade é um tabu, né? E aí a gente faz o que? Deixa pra lá, não vai acontecer aqui não. Eu estou do lado do meu filho o tempo todo. Será que a gente está do lado das nossas filhas o tempo todo? Né? A gente se convence de que essas coisas nunca vão acontecer com as nossas filhas e os nossos filhos, só que, infelizmente, acontece, né, gente? Fingir que a violência, ela não existe, deixar de alertar os nossos filhos com e sem deficiência para os perigos da vida, torna essas crianças ainda mais vulneráveis do que elas já são. Então, sim, precisamos falar sobre esse assunto. E de que jeito que a gente vai falar? A gente já tem 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, que diz que não pode bater em criança, que diz que criança tem que ter educação para a prevenção da violência. E onde é que está isso, gente? A educação tem que estar em casa e tem que estar na escola, né? Porque a gente não a ensina para a criança como que ela tem que atravessar a rua. Então, por que a gente não vai ensinar para ela que uma pessoa mal intencionada pode querer tocar as partes íntimas dela? E quais são essas partes íntimas? Então, nasceu essa cartilha, né? Ela tem informações para prevenção que fortalece as crianças, né? Foi feita por 50 colaboradores, né? Homens e mulheres, a maioria mulher. A gente ouviu e entendeu esses pais, então a gente não fez uma coisa agressiva, não fez uma coisa explícita, é uma maneira de falar, né, nesse assunto que é tão delicado que a gente entende que as famílias não conseguem falar, mas a gente encontrou um meio de falar sem ofender ninguém, né? E ensinar de um jeito que a gente possa ensinar essas crianças todas juntas, nas escolas inclusivas, crianças com e sem deficiência. Então, um material que nasceu para uma menina com síndrome de Down, mas que serve para todas as meninas e os meninos desse país. Qual que é o diferencial do nosso material? A gente já começou ele em linguagem simples, direta, sem metáforas, concretas, né? A gente tem ilustrações que só de olhar as ilustrações você já entende, né? O texto é sempre muito simples, mas as ilustrações já são autoexplicativas. Os personagens estão todos vestidinhos, né? A gente quis que chegasse em igrejas, a gente quis que chegasse em famílias de todo tipo, né? Tem diversidade, ou seja, personagens de todas as cores, de todos os jeitos, como é a nossa sociedade. Então, essas imagens elas não constrangem, não envergonham ninguém. E a gente focou na proteção do corpo. Então, quais são essas coisas que todas as crianças com e sem deficiência têm que saber desde pequenas? Vamos anotar para a gente ensinar para cada criança que está em casa. Desde pequena, toda criança tem que saber o nome de todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas. Tá? Então, o que acontece? Vai ensinar cabeça, ombro, joelho e pé. Gente, e as outras partes? Não são partes do corpo? Tem que ensinar. Pênis, vagina, fica embaixo da roupa íntima, fica embaixo da calcinha, embaixo da sunga. Ensina para a criança, junto com as partes do corpo, que é parte dela, como o braço é. Outra, ensinar para a criança ter orgulho do seu próprio corpo, do jeito que ele for, gente. Tenha deficiência, não tenha. Tem um cabelo de um jeito, não tenha cabelo. Tenha a cor que tiver.
Todos nós temos que ter orgulho e gostar do nosso próprio corpo. E isso tem que ser construído desde pequeno, desde a infância, desde a pré-escola, em casa e na escola. Saber que essa criança, ela é dona do seu corpo. O meu corpinho é meu. Ninguém tem o direito de botar a mão nele, gente. A gente tem que passar isso para a criança desde pequenininha. Então, se elas aprendem desde pequena, é muito mais fácil, mais tarde, você não levar desaforo para casa, um chefe assediador, né, não poder te assediar, e você pode até ser poupada de um feminicídio, né, se você é dona do seu corpo, se você tem orgulho dele, se você protege ele. Saber que uma pessoa em quem você confia pode ajudar a tomar banho e ir ao banheiro. Gente, a maioria dos abusos acontecem no banheiro. E crianças com deficiência, especialmente, estão muito mais expostas, muito mais vulneráveis. Vamos ensinar essas crianças desde pequenas a elas serem, quanto mais independentes, melhor. Vai no banheiro, fecha a porta. Ela mesma toca nas partes íntimas dela, você pode botar a mão por cima da mão dela, mas é muito importante ela saber isso. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, ela vai saber a diferença entre o cuidado e o abuso. E a gente tem que ensinar para elas de uma forma que elas aprendam. Bem didático, bem concreto, bem direto. Né? Saber que o médico, a médica, sim, pode tocar nela quando está doente. Médicos e médicas e mamães, a gente faz isso desde que a criança nasce. Vou trocar a sua fralda, posso mexer no seu pipi? Os pediatras também, posso tocar no seu corpinho? Né? Porque você pedindo para a criança permissão, a criança vai entender que o corpo é dela e ela tem que dar permissão para você tocar no corpo dela. Saber que é errado que qualquer pessoa tocar nas partes íntimas dela. Para que alguém vai ter que tocar nas partes íntimas da criança, gente? É só quem está mal intencionado. Então, não vamos ficar insistindo para a criança sentar no colo de adulto, para a criança ficar dando beijo, né, naqueles tios que dão um beijo melado, que enfia a língua na orelha de criança, porque isso acontece, a gente sabe que acontece, essas festas de família. Vamos ficar de olho nas crianças e vamos ensinar a elas a se protegerem, desde pequenininhas. Saber que qualquer pessoa bater nela, isso está errado, gente. A gente teve aquele caso do menino que morreu, gente. Quantas vezes aquela criança tentou pedir ajuda, né? E ela tentou, falou, demonstrou e ninguém ouviu essa criança. As nossas crianças, elas precisam saber que se elas sofrerem alguma coisa, se alguém encostar a mão delas, ela tem que procurar uma pessoa de confiança e contar. E se aquela pessoa não fez nada, ela tem que contar para a próxima, até ela conseguir proteção. Outra coisa importantíssima, saber respeitar o corpo do outro, né? Porque não basta a gente proteger o próprio corpo, porque lá na pré-escola também estão quem? Os futuros agressores, né? Então, aqueles meninos, normalmente, né, porque a maioria das mulheres é que sofrem a violência e os homens é que praticam a violência, eles precisam aprender desde criancinha, respeitar o corpo do outro. Porque normalmente é o quê? É o mais forte, né, batendo no mais fraco, o homem na mulher, né? A criança sem deficiência na criança com deficiência. É o opressor e o oprimido. Então, se você, desde cedo, fala, olha, você tem que respeitar o corpo dos outros do jeito que a outra pessoa for, diferente de você, do jeito que for, sabe? Desde pequenininho. E dá o exemplo em casa, que não adianta também, né, só ensinar e não dar o exemplo. Crianças, reconhecer situação de perigo. Alguém quer entrar no banheiro comigo, alguém quer ficar sozinho comigo num canto. É importante a gente alertar as crianças para essas situações. E o que fazer? Se acontecer alguma coisa dessas, o que eu falo? Eu grito, eu digo, não, sai de perto, eu peço socorro, eu dou um empurrão, eu faço não com a cabeça se eu não falo. As crianças não oralizadas, elas também têm que aprender isso. Fazer pare com a mão, fazer qualquer gesto, combinar com a criança qual é o gesto de perigo. Né? E aquilo que eu falei, contar para uma pessoa de confiança até encontrar proteção.
Então, você mãe, você professora, conversa com a criança. Quem são as pessoas de confiança que você tem? Para quem que você pode contar caso alguma coisa aconteça? São coisas, gente, que precisa conversar. E dizer para elas o seguinte, ó, guardar segredo do que é errado não é legal. Não pode guardar segredo. Por quê? O abusador, ele sempre fala, ó, não conta para ninguém não, senão eu vou fazer alguma coisa com a sua mãe, senão eu vou te bater, senão... Não, a criança não pode guardar um segredo. E ela precisa saber que a culpa nunca é dela. E você que é professora, você que é mãe, você que é avó, você que é tia, madrinha, esteja sempre abertos para ouvir a criança. Pergunta, tudo bem, aconteceu alguma coisa? Se a criança mudar, se ela tiver com um comportamento diferente, tenta chegar junto, perguntar o que aconteceu, né? Tá disponível e dizer, olha, nunca a culpa é de uma criança. Sempre se acontece alguma coisa, né? É porque o adulto que devia estar tomando conta daquela criança, né? Deixou que acontecesse. Criança, gente, é uma criança vulnerável. Ela não tem culpa. E ensinar para a criança, se acontecer isso, fica longe da pessoa que te fez mal. Então, o nosso site é o eumeprotejo.com. Ele ajuda pais, educadores, nessa conversa que é tão delicada. A gente tem as cartilhas para usar na escola, em casa. A gente também fala, né, desconstrói o tal do capacitismo, quando a gente vai falar de partes do corpo, a gente fala, tem gente que tem um braço, tem gente que tem 2 braços, tem gente que não tem braço, quantos braços você tem, e daí você acaba falando, né, ó, pernas e braços são partes do nosso corpo, tem parte do nosso corpo que a gente chama partes íntimas. Aí a gente fala, ó, as partes íntimas, elas ficam cobertas pela calcinha, pelo sutiã, e a gente inclui a boca como uma parte íntima também, porque ocorre, infelizmente, muito abuso usando a boca das crianças, gente, criança muito pequena. Esse ensinamento, ele tem que começar desde que a criança nasce, né? Respeitar o corpo do outro, não toco nas pessoas sem elas deixarem, né? E essa daqui que é muito importante também, que as pessoas são diferentes de todas as cores, de todo tipo de cabelo, toda cor de olho, né? E tudo bem. E na cartilha a gente tem as várias formas e várias cores, né? E tem ali uma parte que está em branco para a criança se pintar do jeito que ela acha que ela é, se ela não encontrar ninguém ali parecido com ela. Né? Por quê? Porque nós somos todas pessoas diferentes, únicas e especiais. Eu me protejo porque meu corpo é só meu, está em desenho universal para aprendizagem, ele é acessível para crianças com e sem deficiência. Inclusive, quem fez a acessibilidade foi a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do Rio de Janeiro, colocou Libras nas nossas cartilhas, tem outros livros, material de apoio, tudo gratuito, jogos, então, professores, pais, mães, tem personagens para colorir, tem teatrinho de fantoche, vídeos para os profissionais e para as famílias. E tem um videozinho que eu vou pedir para tocar agora, que é uma musiquinha. Tem 2, na verdade. Vamos ouvir um. Tomar banho sozinho e cuidar do meu corpinho que é meu. Não sento no colo se não me sinto bem. Já sei dizer não pra estranhos também. Meu corpinho é meu. Meu corpinho é meu. Poder de uma cabeça inteligente num corpinho que é meu. Ninguém pode pedir pra você um segredo que lá no fundo te enche de medo. Você pode falar, crianças nunca têm culpa. Confie em quem ame que de você cuida com todo o amor do mundo. Obrigada.
Só uma coisa, esqueci de falar que a partir de hoje a gente está no TikTok, que eu acho que a gente tem que estar onde as crianças estão. Então, eu me protejo no TikTok, nosso Instagram, eu me protejo Brasil. E eu queria mostrar uma coisa também que a Frente Nacional das Mulheres com Deficiência vai levar para todas as delegacias, que é prancha de comunicação para você apontar, para poder fazer denúncia, porque as mulheres e as crianças que não falam, como é que elas vão fazer uma denúncia? Então, a gente vai trabalhar junto com a ISAC Brasil, que é a Associação Internacional de Comunicação Alternativa, para dar recursos para as mulheres com deficiência serem bem atendidas nas delegacias. Uma salva de palmas para a Patrícia Almeida. Patrícia. E aqui a minha mascotinha. A mascote. Que demais. Patrícia, é sempre muito bom te ouvir, porque a Patrícia é uma estudiosa da inclusão social e a gente tem tantas pessoas que pavimentaram a história da inclusão no país e a Patrícia é uma delas, né? Quando eu comecei na minha trajetória, a Patrícia foi uma das minhas referências. Que bacana. Ouvir ela e a gente ter um projeto tão potente como esse, para quem tá em casa, é um presentaço. Então, gente, vamos proteger as crianças, não é mesmo, Patrícia? Obrigada pelos seus Muito ensinamentos, obrigada pelo projeto Eu Me Protejo. Para saber mais, entra no site eumeprotejo.com, Eu Me Protejo Brasil no Instagram e Eu Me Protejo agora no TikTok. Maravilha, obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigada, Patrícia.